a história de Jesus. Jesus é a figura mais importante do cristianismo. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição são a base da fé cristã, trazendo uma mensagem de amor, salvação e redenção. De acordo com a Bíblia, ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos em Belém e foi criado em Nazaré. Ele cresceu como um judeu comum da época, aprendendo as escrituras e as tradições do seu povo. Desde pequeno, demonstrava um conhecimento extraordinário. Aos 12 anos, impressionou os mestres no templo com sua sabedoria e entendimento. Durante anos, viveu uma vida simples, trabalhando e estudando. Mas aos 30 anos, iniciou seu ministério. Durante cerca de 3 anos, percorreu várias cidades, pregando sobre o amor de Deus e o reino dos céus. Ele falava com todos, desde os mais ricos até os mais marginalizados, usando parábolas para ensinar de maneira clara e acessível. Além de pregar, Jesus realizou muitos milagres. Curou enfermos, restaurou a visão de cegos, expulsou espíritos malignos e acolheu aqueles rejeitados pela sociedade, leprosos, pecadores, mulheres desprezadas e até cobradores de impostos. Com suas ações, mostrou que o amor de Deus não faz distinção entre as pessoas. Jesus também confrontou os líderes religiosos da época, denunciando sua hipocrisia e falta de misericórdia. Suas palavras incomodaram as autoridades, que começaram a conspirar contra ele. Por fim, foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e entregue às autoridades. Foi julgado e condenado à morte por crucificação, uma das formas mais cruéis de execução da época. Mas sua história não acabou ali. 3 dias depois, ele ressuscitou. Segundo a fé cristã, sua ressurreição é a prova de que venceu a morte e trouxe a salvação para toda a humanidade. Quem crê nele recebe a promessa de vida eterna com Deus. A vida de Jesus Cristo, nascimento, nascido por volta de 4 a.C. em Belém, cresceu em Nazaré, na Palestina, fugiu para o Egito na infância devido a ameaças de Herodes. Educação. Educado em Nazaré, baseada na lei judaica. Histórias de Israel e capacitações técnicas. Destacou-se em debates religiosos já aos 12 anos, início do ministério, marcado pelo batismo por João Batista e tentações no deserto. Começou seu ministério público aos 30 anos. Principais atividades durante o ministério envolvia pregações, ensinamentos, curas milagrosas, exorcismos e interação com os marginalizados. Realizou diversos milagres notáveis, ensinamentos marcantes, sermão da montanha, parábolas e discursos sobre amor e justiça. Ensina humildade, misericórdia, pureza de coração e paz. Instrui ser luz do mundo, cumprir a lei e amar até os inimigos. Crucificação e morte. Traído por Judas Iscariotes, julgado e crucificado em Gólgota aos 33 anos. Sofreu a crucificação, a morte mais torturante do Império Romano. Ressurreição. Ressuscitou 3 dias após sua morte, apareceu a discípulos e seguidores. Ascendeu aos céus após 40 dias, marcando a promessa de vida eterna para os crentes. Legado. O Filho de Deus e Messias prometido. Jesus é central na fé cristã, representando o caminho para a salvação, os principais ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou sobre amor, compaixão e perdão. Ele mostrou que devemos tratar todas as pessoas com respeito e bondade. Quando seguimos seus ensinamentos, nossa vida muda para melhor e também podemos transformar o mundo
ao nosso redor. Seus ensinamentos podem ser resumidos em lições que podemos aplicar todos os dias. Amar a Deus acima de tudo. Deus deve ser a parte mais importante da nossa vida. Amar o próximo como a si mesmo, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus nos ensinou a amar de verdade, com atitudes e não apenas palavras, orar sempre. Jesus orava com frequência e nos ensinou a ter um relacionamento próximo com Deus. Servir ao próximo. Ele mostrou que o verdadeiro líder é aquele que ajuda os outros. Falar a verdade. Jesus sempre foi sincero, mesmo quando isso lhe trouxe dificuldades. Ajudar quem precisa. Ele acolheu doentes, pobres e pessoas rejeitadas pela sociedade. Dar a outra face. Em vez de pagar o mal com o mal, devemos agir com bondade. Andar a segunda milha. Fazer mais do que o mínimo, ajudando com disposição. A oração do Pai Nosso, um modelo de oração que nos ensina a confiar em Deus, o valor da vida. Jesus ensina que devemos cuidar dos nossos sentimentos e evitar o ódio. Amar até os inimigos. Ele nos convida a perdoar e orar por quem nos faz mal. Ser humilde na fé. Jesus nos ensina a ajudar os outros sem esperar elogios ou reconhecimento. O maior ensinamento de Jesus é que ele veio para nos salvar. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Seu amor nos transforma e nos dá esperança. O nascimento e os primeiros anos de Jesus. Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, pois não havia lugar disponível para eles. Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano ordenou um censo, obrigando José e Maria a viajarem para sua cidade de origem. Logo após seu nascimento, pastores e magos do Oriente foram visitá-lo, pois haviam reconhecido nele o Rei dos Judeus, prometido nas Escrituras. O rei Herodes, governador da Judéia, ouviu sobre essa profecia e temeu perder seu poder. Com medo de uma rebelião, ordenou que todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Para proteger Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. Eles permaneceram lá até a morte de Herodes, quando então voltaram para Nazaré, na Galileia. Foi ali que Jesus cresceu e viveu até iniciar seu ministério. Na adolescência, durante uma visita ao templo em Jerusalém, surpreendeu os mestres da lei com seu conhecimento profundo das Escrituras. Jesus era judeu, tanto de etnia quanto de nacionalidade. Aprendeu o ofício de carpinteiro com José e viveu com sua família até os 30 anos. Ele teve irmãos e irmãs, nunca se casou e não teve filhos. Muitos questionam a aparência de Jesus. Ele provavelmente tinha traços típicos do Oriente Médio: pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia menciona apenas que sua aparência era simples, como as profecias haviam indicado. O batismo e o início do ministério. O batismo marcou o começo do ministério de Jesus. Ele foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz de Deus declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração. Durante esse período, foi tentado pelo diabo, que tentou desviá-lo de seu propósito. Mas Jesus resistiu, respondendo com a palavra de Deus. Logo em seguida, escolheu seus primeiros discípulos. Ele chamou 12 homens para segui-lo de perto, conhecidos como apóstolos: Simão Pedro, André, Tiago filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Tadeu Judas, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia.
os milagres de Jesus. Durante os 3 anos de ministério, Jesus realizou muitos milagres. O primeiro deles aconteceu em um casamento, quando transformou água em vinho. Ao longo de sua jornada, ele curou doentes, ressuscitou mortos e demonstrou poder sobre a natureza. Entre seus milagres mais conhecidos estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas e curas de paralíticos, cegos e surdos. No total, a Bíblia registra 37 milagres realizados por ele. Além dos milagres, Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas com lições espirituais. No Novo Testamento, encontramos 44 parábolas contadas por ele, os 40 milagres realizados por Jesus. Na Bíblia, encontramos relatos de pelo menos 40 milagres realizados por Jesus. O objetivo principal de qualquer milagre divino é apontar para Cristo e para a sua mensagem de salvação. Note que os milagres também aparecem no Novo Testamento com outros nomes: atos poderosos, sinais, prodígios e maravilhas. Os principais milagres têm um propósito especial: provar que Jesus é Deus. O evangelista João registra 7 sinais, mas confirma que Jesus realizou muitos outros sinais maravilhosos, mas que estes foram registrados para que as pessoas creiam nele como Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Veja os 7 principais milagres descritos no Evangelho de João. 1. Transformação da água em vinho. João 2, 1 a 11. 2. Cura do filho do oficial. João 4 e 46 a 54. 3. Cura do paralítico de Betesda. João 5, 1 a 15. 4. Alimentação dos 5.000. Mateus 14, 13 a 21. Marcos 6 e 30 a 44. Lucas 9, 10 a 17. João 6, 1 a 15. 5. Andou sobre as águas. Mateus 14, 22 a 33. Marcos 6 e 45 a 52. João 6 e 16 a 21. 6. Cura do cego de nascença. João 9, 1 a 12. 7. Ressurreição de Lázaro. João 11, 1 a 44. Todos os 40 milagres de Jesus. 1. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Este foi o primeiro milagre público de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento em Caná, onde, ao transformar água em vinho, manifestou seu poder ao prover alegria e satisfação ao casal e convidados. Ele nos revela seu poder sobre todas as propriedades físicas dos elementos. Transformar a água em vinho não foi apenas um presente de casamento para os noivos, os livrando de um grande constrangimento, mas também serviu como um símbolo do propósito final de Jesus. O vinho é um símbolo para o sangue. Com esse milagre, Jesus sinaliza a inauguração da nova aliança, feita por meio do seu sangue derramado na cruz e não mais pela água das purificações cerimoniais dos judeus. A participação de Jesus num evento alegre e simples mostra também a sua graça e compaixão pelas pessoas. João 2, 1 a 11. 2. Jesus curou o filho de um oficial em Cafarnaum. Neste milagre, Jesus realiza uma cura impressionante à distância. Jesus Cristo revelou seu poder que ultrapassa as barreiras do espaço em resposta à súplica de um pai aflito. Atendendo à fé e clamor do oficial, Jesus afirmou que seu filho estava curado, realizando o milagre à distância e demonstrando assim seu poder divino. João 4 e 43 a 54. 3. Jesus expulsou um espírito maligno de um homem. Num sábado, em Cafarnaum, Jesus confrontou
e expulsou com autoridade um espírito maligno de um homem na sinagoga, demonstrando seu domínio sobre forças espirituais. Marcos lá 1 e 21 a 27. Lucas 4 e 31 a 36. 4. Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. A sogra de Pedro estava acamada com febre, mas Jesus a curou instantaneamente. Mateus 8 e 14 e 15. Marcos 1 e 29 a 31. Lucas 4 e 38 e 39. 5. A cura de doentes e oprimidos ao entardecer. Certo dia, à noitinha, Jesus curou muitos doentes com diversas enfermidades, como também expulsou muitos demônios de pessoas possessas. Mateus 8 e 16 e 17. Marcos 1 e 32 a 34. Lucas 4 e 40 e 41, 6. A primeira pesca maravilhosa no lago de Genezaré. Após uma noite sem sucesso, pescadores encheram suas redes com uma abundância de peixes, porque obedeceram à ordem de Jesus. Este prodígio, além de revelar o poder de Cristo para dar provisão, também simboliza a chamada de discípulos para se tornarem pescadores de homens. Lucas 5, 1 a 11, 7. Jesus curou um homem leproso. Um homem coberto de lepra clamou a Jesus, que com compaixão tocou-lhe, curando totalmente. Mateus 8, 1 a 4, Marcos 1 e 40 a 45, Lucas 5 e 12 a 14, 8. A cura do servo de um centurião em Cafarnaum. Um oficial romano piedoso demonstrou muita fé clamando pela cura do seu servo, muito estimado. Então Jesus, à distância, ordenou e o homem ficou curado. Mateus 8, 5 a 13, Lucas 7, 1 a 10. 9. A cura do paralítico trazido pelo telhado. 4 amigos levaram um paralítico acamado, descendo por uma abertura no telhado até Jesus, que perdoou seus pecados e curou sua enfermidade. Mateus 9, 1 a 8, Marcos 2, 1 a 12. Lucas 5, 17 a 26. 10. Jesus curou a mão atrofiada de um homem no sábado. Na sinagoga, Jesus curou a mão deformada de um homem, contrariando o legalismo dos judeus sobre a observância do sábado. Mateus 12, 9 a 14. Marcos 3, 1 a 6. Lucas 6, 6 a 11. 11. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva dentre os mortos. Durante um cortejo fúnebre na cidade de Naim, Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva, tocando-lhe dentro do caixão. Lucas 7, 11 a 17:12. Jesus acalma uma tempestade no mar. Durante uma forte tempestade em alto mar, Jesus foi acordado por seus discípulos no barco. Ele ordenou e o vento e as ondas se acalmaram, demonstrando seu poder sobre a natureza. Mateus 8, 23 a 27. Marcos 4, 35 a 41. Lucas 8, 22, menos 25. 13. Jesus lança demônios em uma manada de porcos. Depois de libertar um homem violento, possesso por uma legião demoníaca, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. Estes caíram de um penhasco e se afogaram no mar. Mateus 8, 28 a 33. Marcos 5, 1 a 20. Lucas 8 e 26 a 39. 14. Jesus cura a mulher com um fluxo de sangue. Do meio de uma multidão, uma mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos. Tocou na ponta do manto de Jesus e foi curada instantaneamente. Mateus 9, 20 a 22. Marcos 5 e 25 a 34.
Lucas 8:42 a 48:15, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo, um dos líderes da sinagoga, tinha uma filha de 12 anos que havia morrido, mas Jesus ergueu a menina e ordenou que ela levantasse. Então, ela voltou a viver. Mateus 9:18, 23 a 26. Marcos 5:21 a 24,35 a 43. Lucas 8:40 a 42, 49 a 56. 16. Jesus cura 2 homens cegos. 2 cegos clamavam por Jesus, para tivessem misericórdia deles. Jesus tocou nos seus olhos e eles passaram a ver, por meio da fé que tiveram em Jesus. Mateus 9:27 a 31 no 17, Jesus curou um homem mudo. Levaram até Jesus um homem possuído por demônio, que não conseguia falar. Jesus expulsou o espírito maligno e o homem começou a falar normalmente. Mateus 9:32 a 34. 18. Jesus cura um inválido no tanque de Betesda. Um homem doente há 38 anos aguardava por um milagre. Quando Jesus mandou, ele se levantou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Com este milagre, Jesus mostra sua compaixão e autoridade sobre as enfermidades crônicas ou incuráveis. Este milagre também ocorre no sábado, levando a um conflito com as autoridades religiosas e destaca a tensão entre o legalismo da liderança judaica e a autoridade divina de Jesus Cristo. O Filho de Deus, João 5:1 a 15, 19, a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas que ouviam os ensinamentos. Com compaixão, ele abençoou 5 pães e 2 peixinhos, e mandou repartir por todos da multidão. No fim, ainda sobraram 12 cestos com as sobras. Jesus demonstra sua provisão e seu poder criador, prefigurando o pão vivo que desceu do céu e a alimentação espiritual que ele oferece. Este milagre reforça a ideia de que Jesus é o pão da vida. Mateus 14:13 a 21, Marcos 6:30 a 44, Lucas 9:10 a 17, João 6:1 a 15. 20. Jesus anda sobre as águas. Os discípulos navegavam rumo a Cafarnaum. Então Jesus, que tinha se retirado sozinho para orar, foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Este milagre realça a divindade de Jesus, mostrando seu total domínio sobre as leis naturais. Ele tranquiliza seus discípulos, enfatizando que a presença de Jesus traz segurança e paz, mesmo em meio às tempestades. Mateus 14:22 a 33, Marcos 6:45 a 52, João 6:16 a 21. Jesus anda sobre as águas. Explicado, a passagem em que Jesus e Pedro andam sobre as águas estão nos livros de Mateus 14 e João 6, após alimentar uma multidão. Jesus ordenou que os discípulos fossem de barco até o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele subia ao monte para orar sozinho. Durante a noite, o barco foi atingido por fortes ventos e ondas. Na madrugada, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Ao vê-lo, os discípulos ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Jesus então os tranquilizou, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, querendo confirmar, pediu a Jesus que o chamasse. Para ir até ele, Jesus o convidou, e Pedro começou a andar sobre as águas. No entanto, ao perceber a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar, clamando por ajuda. Jesus imediatamente o segurou e disse: "Homem de pouca fé,
por que duvidou? Depois que entraram no barco, o vento se acalmou e os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Essa passagem mostra a importância da fé e da confiança em Jesus, mesmo em meio às adversidades. O discípulo Pedro anda sobre as águas, mas afunda. Ao convidar Pedro para se juntar a ele, Jesus ensina que a fé verdadeira exige ação. O mar agitado representa os desafios da vida e a capacidade de Pedro de andar sobre as águas ilustra que, com confiança em Cristo, podemos enfrentar tempestades. Quando Pedro começa a afundar devido à dúvida, Jesus o salva, enfatizando que ele está sempre presente para nos ajudar em momentos de fragilidade. Assim, a passagem nos convida a manter nossa fé firme, mesmo diante das adversidades. Ao permitir que Pedro andasse sobre as águas, Jesus mostrou que, com fé, é possível superar obstáculos. No entanto, quando Pedro duvidou e começou a afundar, Jesus o resgatou, ensinando que a confiança nele é essencial em meio às dificuldades. O ensinamento central é que, com fé em Jesus, podemos enfrentar os desafios e não devemos duvidar do seu poder. O significado de Jesus andar sobre as águas. O ato de Jesus andar sobre as águas possui um profundo significado espiritual e simbólico. Primeiramente, demonstra sua autoridade sobre a natureza, mostrando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus ao caminhar sobre as águas. Jesus reafirma que não há limites para seu poder, mesmo nas situações mais desafiadoras. Além disso, essa passagem ensina sobre a fé. Jesus nos ensina uma importante lição quando convidou Pedro para andar com ele. Enquanto Pedro mantinha sua confiança, ele conseguia caminhar sobre as águas, mas ao permitir que a dúvida entrasse em seu coração, ele começou a afundar. Essa situação ilustra como a insegurança e a falta de fé podem nos desviar do nosso caminho e nos fazer perder o rumo. Ao resgatar Pedro, Jesus nos mostra que está sempre ao nosso lado, pronto para nos apoiar nas dificuldades. Com fé nele, podemos enfrentar as tempestades da vida, pois ele nos concede força e esperança. Independentemente das circunstâncias, podemos confiar em sua presença e auxílio, cientes de que ele nunca nos abandona. Essa mensagem nos encoraja a permanecermos firmes, mesmo diante das dificuldades, sabendo que temos um Salvador que nos sustenta em todos os momentos. Mateus 14, Jesus anda sobre a água. 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." 28, Senhor, disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!"
31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? 32, quando entraram no barco, o vento cessou. 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 22 a 33, João 6, Jesus anda sobre as águas. 16, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. 17, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. 18, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. 19, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. 20, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. 21, então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. 22, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. João 6, 16 a 22, 21. Jesus cura muitos doentes em Genezaré. Muitas pessoas conduziam enfermos até a presença de Jesus, suplicando que pudessem ao menos lhe tocar. Enquanto eles tocam suas vestes, ficavam curados. Mateus 14, e 34 a 36. Marcos 6, e 53 a 56. 22. Jesus cura a filha da mulher Ciro-Fenícia. Neste milagre, uma mulher estrangeira suplica pela cura de sua filha atormentada por demônios. Jesus atendeu ao pedido admirado pela sua fé e humildade. Mateus 15, e 21 a 28. Marcos 7, 24 a 30. 23. Jesus cura um homem surdo e mudo. Essa cura foi algo surpreendente para todos. Um homem que não ouvia e não falava foi totalmente curado. Este tipo de milagre estava associado a uma bênção direta de Deus. Marcos 7, 31 a 37. 24. Segunda multiplicação de pães e peixes. Neste milagre surpreendente, Jesus repete a graça da multiplicação dos alimentos. Dessa vez com 7 pães e alguns peixinhos. Alimentou mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, após um sermão. Todos comeram fartamente e ainda sobraram 7 cestos cheios com as sobras. Mateus 15, 32 a 39. Marcos 8, 1 a 13. 25. Jesus cura um homem cego em Betsaida. Esse milagre aconteceu em 2 etapas. Jesus usou saliva e impôs as mãos sobre o cego, mas ele não enxergava com clareza. Depois que Cristo estendeu novamente as mãos, o homem ficou totalmente curado. Marcos 8, 22 a 26. 26. Jesus cura um cego de nascença. Com a lama feita com sua saliva e terra, Jesus deu a um homem que nunca enxergou a habilidade que ele jamais tivera. Visão. Ao dar vista a um cego de nascença, Jesus não apenas cura fisicamente, mas também simboliza a iluminação espiritual que ele traz ao mundo. Este milagre provoca um intenso debate religioso, destacando a cegueira espiritual das autoridades judaicas. João 9, 1 a 12. 27. A transfiguração de Jesus no alto de uma montanha. Jesus revelou a sua realidade gloriosa. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas resplandeciam como a luz. Além disso, apareceram Moisés e Elias conversando com ele, e a voz do Pai vinda diretamente do céu. Mateus 17, 1 a 8.
Marcos 9, 2 a 8. Lucas 9, 28 a 36. 28. Jesus cura um menino possesso com um espírito maligno. Um pai desesperado implora pela cura do seu filho endemoniado, mas 9 discípulos não conseguiram fazê-lo. Jesus censura a pouca fé deles e repreende o demônio, libertando o menino. Mateus 17 e 14 a 20. Marcos 9 e 14 a 29. Lucas 9 e 37 a 43. 29. Dinheiro retirado da boca do peixe. Jesus mandou que retirassem milagrosamente uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto do templo. Mateus 17 e 24 a 27. 30. Jesus cura um endemoniado, cego e mudo. Jesus curou um possesso milagrosamente que passou a falar e ver. Toda a multidão ficou maravilhada com este milagre. Mateus 12 e 22 a 23. Lucas 11, 14 a 23. 31. A cura uma de mulher aleijada há 18 anos. Certa mulher tinha um espírito maligno que a mantinha encurvada há 18 anos. Quando Jesus a viu, declarou que estava livre e, lhe impondo as mãos, curou a mulher. Lucas 13, 10 a 17. 32. Jesus cura um homem com hidropisia no sábado. Num sábado, em casa de um fariseu, Jesus curou um homem que tinha o corpo todo inchado. Lucas 14, a 1 a 6. 33. Jesus cura 10 leprosos a caminho de Jerusalém. 10 leprosos clamaram pela misericórdia de Jesus. Ele atendeu, mandando que eles fossem se mostrar ao sacerdote, e enquanto iam ficaram curados. Somente um desses voltou para agradecer a Jesus. Lucas 17, 11 a 19. 34. Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos em Betânia. Lázaro, um amigo de Jesus, estava morto há 4 dias. Quando Jesus chega, o chama de seu sepulcro e, milagrosamente, Lázaro sai ressuscitado. A ressurreição de Lázaro é outro sinal da divindade e autoridade de Jesus, demonstrando seu poder até mesmo sobre a morte. Este milagre glorioso também prefigura a sua própria morte e ressurreição. Neste episódio, Jesus chora, demonstrando seu amor e compaixão pelo sofrimento causado pela morte. Ao realizar este milagre, Jesus faz uma poderosa declaração: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e leva muitos a crerem nele. João 11, 1 a 45. 35. Jesus restaura a visão de Bartimeu em Jericó. O cego Bartimeu clamou incessantemente e Jesus o atendeu com bondade, concedendo cura e salvação pela fé. Mateus 20, 29 a 34. Marcos 10 e 46 a 52. Lucas 18 e 35 a 43. 36. Jesus seca a figueira na estrada de Betânia. Jesus procurou figos numa figueira que aparentava ter frutos, mas amaldiçoou-a, pois não tinha, e logo a árvore secou. Mateus 21, 18 e 22. Marcos 11 e 12 a 14. 37. Jesus cura a orelha decepada de Malco. Enquanto Jesus estava sendo preso por uma comitiva, Pedro precipitadamente corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus tocou-lhe, restabelecendo a orelha de Malco. Lucas 22 e 50 a 51, João 18 e 10 a 11. 38. A ressurreição de Jesus Cristo. Este foi, sem sombra de dúvidas, o maior milagre. Depois de morto, Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Mateus 28, 1 a 8. Marcos 16, 1 a 8. Lucas 24, 1 a 10.
João 20:1-8. 39. A segunda pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. Depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos que tinham ido pescar. Depois de uma noite sem sucesso, Jesus mandou que lançassem as redes no lado direito, e então mal conseguiam puxá-la de tão cheia, com 153 peixes. João 21:4-11. 40. Ascensão de Jesus aos céus. Este foi outro maravilhoso milagre. Jesus, depois de instruir e abençoar os seus discípulos, foi elevado ao céu, sobrenaturalmente. Lucas 2:4 e 50-52. Atos 1:6-11. Além desses sinais e milagres registrados que separamos aqui, há muitos outros que ele fez e continua a fazer em todo o mundo, tal como afirmou o apóstolo João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20:30 e 31. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros, que seriam escritos João 21 e 25. Propósito dos milagres de Jesus. Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai e demonstração da grandeza do seu poder e a revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo, sempre fazia ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão em João 6:35, ele se declarou como pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego em João 9:1-10, se revelou como luz do mundo, João 8:12. Na ressurreição de Lázaro, João 11:43, Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida, João 11:25. Todos os milagres de Jesus têm um significado espiritual, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior que a qual podemos ver, e com isto se abre o plano da redenção da humanidade. Portanto, os milagres de Jesus apontavam que o Senhor desejava curar o homem, tanto na esfera física como espiritual. Por exemplo, na cura do homem paralítico, Mateus 9:1-2, num primeiro momento, Jesus concede perdão aos seus pecados e, em segundo lugar, vem o milagre da cura física e que também comprova sua autoridade para perdoar pecados. Significado dos milagres de Jesus. Ao observarmos essa lista, podemos constatar que a maioria dos milagres de Jesus foram milagres de cura. Jesus ele não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que assistiam. O milagre da cura, além da cura física e aliviar o sofrimento da pessoa, tem um significado muito maior que aponta Jesus como o Cristo, o Messias que tem toda a autoridade no céu e na terra. O significado de todos os milagres de Jesus eram, essencialmente, que o reino de Deus estava se manifestando. Mateus 12:28. Os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus, sua palavra, sejam elas enfermidades, demônios, natureza e até a morte. Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, ser popular, satisfazer vontades e desejos humanos, mas chamar o homem ao arrependimento,
sair da vida de pecado para uma nova vida, a crucificação e morte de Jesus. Os milagres e ensinamentos de Jesus atraíam multidões, mas também despertavam a fúria dos líderes religiosos. Temendo perder sua influência, eles começaram a conspirar contra ele. Judas Iscariotes, um dos discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Durante a última ceia, Jesus já havia anunciado sua traição e morte, mas permaneceu firme, sabendo que era parte do plano de Deus. Após orar no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde foi julgado pelos sacerdotes. Depois foi entregue às autoridades romanas. Pilatos, governador da Judéia, não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão do povo, que preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus à crucificação. Jesus foi torturado e humilhado antes de ser levado ao Monte Gólgota, onde foi crucificado. Pouco antes de morrer, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele morreu entre 34 e 39 anos de idade. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado e guardado por soldados romanos. 7 últimas palavras de Jesus na cruz, as últimas palavras de uma pessoa, têm um significado especial. E com Jesus não foi diferente. Durante sua vida, ele compartilhou ensinamentos poderosos com seus seguidores. Na última ceia, ele confortou e encorajou os discípulos, preparando-os para o que estava por vir. Porém, foi na cruz, pouco antes de morrer, que Jesus pronunciou suas últimas frases. Nessas palavras, encontramos lições profundas sobre o amor e a graça do nosso Salvador. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23 e 40. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. João 19 e 26 e 27. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 2, 7 e 46. Marcos às 3h34 da tarde. Tenho sede. João 19, 28. Está consumado. João 19, 30. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Lucas 23 e 46. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo em meio à dor, Jesus intercedeu pelos que o crucificavam e zombavam. Com essas palavras, ele demonstrou compaixão e perdão pelos que tiraram a sua vida. Essas palavras nos ensinam sobre a importância do perdão e sobre a bondade, não retribuindo o mal com o mal, mas com o bem. 2. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse essas palavras ao ladrão arrependido, crucificado ao seu lado. Ele teve compaixão e lhe concedeu a salvação nos últimos instantes da sua vida. A promessa de estar com ele no paraíso revela o perdão e a salvação divina. Isso nos ensina que enquanto há vida, a oportunidade para o pecador que se arrepende também nos mostra a grandiosa graça de Jesus, poderoso Salvador. 3. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Jesus confiou a sua mãe, Maria, aos cuidados de João, o discípulo amado. Com essas palavras, Jesus demonstrou o seu cuidado e atenção com aqueles que amava. Durante toda a sua vida, ele nos ensinou sobre priorizar o amor. Maria não ficaria desamparada. Assim também, o seu amigo poderia contar com o apoio materno dela. 4. Deus meu, por que me desamparaste? Expressando profunda agônia, Jesus citou o Salmo 22, revelando o peso do pecado da humanidade sobre ele, cumprindo
as profecias do Salmo, Jesus relata o desamparo que sentiu na cruz por carregar os nossos pecados. O lamento do Salvador realça a maior de suas dores, a ausência do Pai. Mas ele suportou tudo isso para receber o nosso castigo e nos dar a sua vida eterna. 5. Tenho sede. Essas palavras revelam a humanidade de Cristo e todo o sofrimento que enfrentava depois de ser açoitado, humilhado e crucificado. Jesus manifestou sua necessidade de água. Certamente já estaria com sede há muito tempo, desde que foi preso no Getsêmani. Mas ele não esteve preocupado com as suas próprias necessidades. Pensava antes nos outros e em cumprir a sua obra, conforme as Escrituras prediziam. Seissan está consumado. Esta declaração afirma que a sua missão está cumprida. Jesus completou o propósito para o qual veio ao mundo. O Filho de Deus, cheio de graça e verdade, que veio como Cordeiro tirar o pecado do mundo, estava doando a sua vida por amor. Agora o caminho de acesso a Deus está livre, graças ao que ele fez. O seu penoso trabalho estava feito. O amor demonstrado na cruz agora dará vida a todos os crentes. 7. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Após suportar todo o sofrimento e cumprir as profecias das Escrituras, Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai. Ele sabia de onde havia vindo e para onde estava voltando. Com sua entrega completa, mesmo enfrentando dor, injustiça, sofrimento e abandono, Cristo demonstrou um amor incondicional pelo Pai. O alto preço pago na cruz não foi em vão, pois ele confiava na promessa de sua glorificação, ressurreição e retorno ao Pai. Por isso, a história de Jesus não terminou na cruz, mas se tornou eterna, marcada por sua fidelidade e amor até o fim. Essas declarações revelam o amor, a obediência e o sacrifício de Jesus para salvar a humanidade, tornando-se o alvo e o centro da fé cristã, a ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou. Algumas mulheres que o seguiam foram ao túmulo e o encontraram vazio. 2 anjos anunciaram: ele não está aqui, ressuscitou. Os discípulos ficaram surpresos e dias depois Jesus apareceu a eles. Ele permaneceu na terra por 40 dias, ensinando e encorajando seus seguidores. Mais de 500 pessoas o viram antes de sua ascensão aos céus. Antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão, ordenando que seus seguidores espalhassem sua mensagem pelo mundo. A volta de Jesus. Jesus prometeu que voltará. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas Deus Pai. Por isso, é importante estarmos preparados e firmes na fé. Quando voltar, ele julgará a humanidade e estabelecerá a justiça. Aqueles que o aceitaram como Salvador terão a vida eterna e viverão com ele para sempre. O legado de Jesus Cristo. Jesus foi mais do que um mestre ou líder religioso. Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência a Deus. Ele é reconhecido como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Por meio de sua morte e ressurreição, abriu o caminho para a vida eterna. Hoje, milhões de pessoas seguem seus ensinamentos e encontram nele esperança e redenção. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.
Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você.